Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Hoje é sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. A todos vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos com a pré-aula do domingo da Escola Bíblica Dominical. Mas antes de nós começarmos a estudá-la, a lição, vamos ver a vinheta. Da Escola Bíblica Dominical, a revista é de adultos, revista produzida pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. O tema de hoje, que será estudado no domingo, é a sexualidade humana. O texto áureo está em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 5, que diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? A verdade prática traz o seguinte: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. A leitura bíblica está em Mateus capítulo 19, dos versículos 1 ao 12, a qual vou dispensar, mas vocês poderão aí fazer a leitura da mesma. O primeiro tópico da lição traz como título: Deus criou apenas dois sexos. O subtópico 1 diz o tema: definição de sexo. Então agora, a partir desse momento, nesse subtópico 1, você vai ouvir o significado da palavra sexo. O significado aqui está totalmente diferente do que é o significado da expressão relação sexual ou ato sexual. Isso é muito importante para vocês entenderem. Então, segundo o dicionário OASIS, ele define sexo como a conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Aqui diz: o ser humano é identificado por seu sexo logo ao nascer. E a Bíblia traz referência, por exemplo, da primeira criança a existir na humanidade, filha, criança, menino, macho, né? Homem, que foi Caim, aquele que matou seu irmão Abel, que foi o segundo filho de Eva com Adão. E ao ele nascer, ele foi chamado de varão, né, pelos seus pais. Há também uma outra referência na Bíblia de quando Leia teve a sua filha chamada de Dinar, né? Então, nós vemos que a Bíblia ela dá referência. Hoje, aliás, já se sabe o sexo da criança ainda em seu período de gestação. É o que acontece com as gestantes, né? No período chamado de pré-natal, onde são feitos um importante exame para coisa que naquela época que de Eva e Adão não existia, e há muitos anos atrás não existia também, que é a ultrassom, a ultrassonografia, que é feito na barriga da mãe para saber como está, qual é o sexo, né, da criança. Então nós temos esse importante aliado tecnológico para isso. Logo, o sexo não é o resultado de uma engenharia social política, como querem os ideólogos do gênero. Então, nós vemos aí que a chamada ideologia de gênero, né, que começou a sacudir o nosso país a partir de 2014, precisamente, falando com mais ênfase,
né, em nosso país, ela não vê os sexos masculino e feminino como uma origem em que o menino ou a menina já nasce assim, em que a criança já nasce desta forma. Os ideólogos, aqueles que defendem a chamada ideologia de gênero, né, eles acreditam, eles pregam que a ideologia de que a criança, quer seja homem ou mulher, ele pode construir para si uma identidade. Eles não acreditam que a criança nasça já como macho, um gênero masculino, ou como fêmea, uma mulher. Eles acham que a criança, no decorrer do tempo, pode construir a sua identidade social e política, né? Ela pode se intitular no momento que ela desejar como homem, ou pode se titular como mulher. E isso fere gravemente a palavra de Deus, pois a Bíblia, desde o início, ela fez macho e fêmea, a se dizer Adão e Eva, e depois deles, todos que nasceram com o gênero masculino, assim foi chamado de macho, homem, e os que nasceram desde o início, a começar de Caim, de Abel e outros exemplos que há na Bíblia, de acordo a criança veio ao mundo com todas as suas características físicas, inclusive, o que define de forma clara também qual sexo, qual gênero é aquela criança, uma mulher, por si só já mostra o que de fato ela é e o que no decorrer do tempo ela vai ser até o resto da sua vida. Se vai ser homem ou se vai ser mulher. Então jamais ninguém pode, no momento que bem quiser da vida, a Bíblia não nos mostra isso, a Bíblia condena isso, pois não há respaldo para isso, em que a pessoa, a criança, na medida que crescer, no momento que ela achar por bem, ela pode se identificar com o que ela achar melhor, se identificar, ela pode querer ser homem ou mulher, e não há espaço biblicamente para isso. Ou se nasce homem, ou se nasce mulher, é o que mostra a Bíblia Sagrada. A Bíblia não dá uma terceira via. O subtópico 2, o tópico 1, traz como título Deus criou o sexo. E isso é muito claro quando Deus, depois de ter criado Adão, criou a mulher. A intenção de Deus ali era Adão para Eva e Eva para Adão, o homem para a mulher para o homem. Assim Deus fez. E este um para o outro reflete claramente o ato em si da relação sexual, mas não como algo do nada ou para nada. A intenção de Deus é que o homem pudesse, através dessa junção sexual e do ato sexual, da relação sexual em si, que é criação de Deus, os sexos masculino e feminino é criação de Deus com Adão e Eva, e a relação sexual também, pois Deus ele criou o homem já com esse instinto, com este desejo do ato sexual, de se relacionar sexualmente, o homem para a mulher e a mulher para o homem. Então é criação de Deus. Mas Deus não fez isso, como eu disse, do nada. Havia e há o interesse de Deus enquanto isso, ou com a relação sexual dos dois sexos que ele criou, homem e mulher. Nesse caso, essa junção criada por Deus, do ato sexual, Deus já avisava desde lá a propagação da espécie humana. E que se diga dos dois sexos, né? Tanto essas duas espécies, tanto masculino quanto feminino. E isso nós já vimos acontecer já com os primeiros filhos que a propagação da humanidade, os primeiros filhos que Adão e Eva veio ter, como Caim e Abel, e daí por diante com seus descendentes, as gerações que vieram
e até hoje é assim. E deve ser também. Um dos objetivos do casamento da vontade de Deus para um casal, dessa junção do ato sexual de um casal, é que esses possam propagar, ter filhos, né? Propagar também a espécie humana. Pois o que seria essa terra se não houvesse através dessa junção sexual, do ato sexual, a propagação, a procriação da espécie humana? O planeta estaria vazio. Então Deus não faz nada por acaso. E o objetivo de Deus, ao criar os dois sexos, masculino e feminino, e dotar o homem já deste desejo do ato sexual, do homem para a mulher, da mulher para o homem, é para que a humanidade, um dos objetivos que era e que é, viesse a se propagar, crescer. E esse objetivo, apesar de muitos não optarem por ter filhos, ele jamais vai ser impedido de continuar se realizando, pois a cada minuto, a cada segundo, crianças estão nascendo por todo o mundo e a humanidade continua a se propagar, e isso assim permanecerá até Jesus vir. Então, logo através de Adão e Eva, vieram a existir todas as nações, línguas e povos que conhecemos hoje, né? Através do quê? Dessa junção sexual. Toda esta humanidade, inclusive nós, hoje, viemos a existir. O sexo foi criado por Deus, né? Como eu já disse, não é invencionice humana. Invencionice humana por exemplo, a ideologia de gênero, que eu já dei uma pincelada ainda aqui rápido no início da nossa aula a respeito do que defende os ideólogos da ideologia de gênero, né? Que acredita que na idade, que ao longo do crescimento de uma pessoa, de uma criança, no momento que ela desejar ser homem ou mulher, ela vai desejar ter a sua própria identidade social e política. Então isso aí é invencionice do diabo, pois a Bíblia não há respaldo para uma terceira via. Quem vê ao mundo ou nasce homem ou nasce mulher, e não poderá optar por uma terceira via. E ainda que opte, como muitos fazem, foge completamente do que a palavra de Deus diz, e é um pecado muito grande diante de Deus, né? Quando desfrutado o sexo de acordo com as ordenanças divinas, que estamos falando do ato sexual, torna-se fonte de bênção ao esposo e à esposa. Não só fonte de bênção porque a partir da fecundação da mulher por parte do homem, nós vimos que é uma felicidade muito, muito grande, uma grande bênção, os filhos, que a Bíblia diz que é herança. Também vem o prazer sexual com o ato que tem esta junção do homem e a mulher, né? Então, não só pela parte do prazer, onde o homem e a mulher se realizam, mas podemos colocar como ponto principal, pois é o que a Bíblia nos direciona, ter filhos é uma grande bênção. E depois disso nós poderíamos colocar como segundo lugar a parte da fisiológica do corpo, da necessidade que tem do homem e da mulher de se relacionar e neste suprir a este prazer, que é uma bênção feito de forma correta, e a gente vai ver mais na frente quando e como é feito de forma correta o ato sexual. O último subtópico do primeiro tópico traz como tema os dois sexos, qual seja, já dito, só há dois biblicamente, e assim entendemos pela palavra de Deus que é homem e mulher, né? Masculino e feminino. Ao criar o ser humano, o Senhor os fez macho e fêmea. É o que está em Gênesis 1, 26 e 27. Deus os criou macho e fêmea, Adão e Eva. Não criou
dois sexos iguais. Aí vocês imaginam se Deus tivesse criado dois sexos iguais, com a mesma genitália, por exemplo, não poderia haver criação nenhuma, procriação nenhuma da humanidade. Mas Deus não faz nada por acaso, meus queridos, minhas queridas, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Tudo ele fez com objetivo e para a bênção de todos nós. Se nós existimos é porque a coisa foi feita da forma que daria certo. E só deu certo existir a humanidade a partir de dois sexos diferentes, de duas genitálias diferentes. Entendeu? Então, ao criar o ser humano, o Senhor fez macho e fêmea. Por conseguinte, só há dois sexos. Se assim foi Deus que fez. A Bíblia não mostra outro caminho, não mostra outra opção. Deus só fez o masculino e o feminino. O que passar disso é procedência de Satanás. Você que serve ao Senhor, você que não serve, você que não tem conhecimento da palavra de Deus, do que ela diz a respeito disso, você está aprendendo. Você que já conhece está recapitulando, pois as várias ideologias estão aí e a das mais perigosas é a ideologia de gênero, né? Como eu já disse, recém transmitida pelos seus ideólogos em nossos dias, mas como eu disse, é uma ideologia bastante perigosa e nós, como servo de Deus, você como pai e mãe, precisa ter bastante cuidado. Precisa ter bastante cuidado, pois o que a ideologia de gênero diz? Eu até anotei aqui. Os seus pregadores dizem que ninguém nasce homem ou mulher. A pessoa que pode assumir essa identidade no momento que quiser, né? Então, na realidade, essa pregação, esse ensino, esse pensamento, ele não tem base bíblica. Então, isso deve ser considerado anátema, amaldiçoado. Então, fica um alerta para nós, quanto crentes, em nossa responsabilidade de refutarmos, ensinarmos para as pessoas o que é correto. Para você que tem filhos, oriente os seus filhos. O que nós já falamos aqui a respeito dos dois sexos que Deus criou, macho e fêmea, do porquê Deus é o criador da relação sexual, né? Do que ela produz, do que ela traz, por que é uma bênção e quando é, e oriente a respeito de que estas outras vias que surgem em relação a existir apenas homem e mulher é algo que é pecado e que a Bíblia condena, entendeu? E todos aqueles que defendem isso devem ser refutados. Ainda que alguém exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas. Então Deus criou homem e mulher. Como aí existe, sempre existiu e existe e existirá. Ainda que muitos procurem transformar a sua aparência, o seu corpo, tirar suas genitálias, trocar, no caso de um homem por uma genitália masculina, um órgão masculino, genital, a mulher por um órgão genital masculino, não importa. O que Deus fez, fez. E assim permanecerá. E tudo quanto fizer diferente do que ele criou, é contrário à sua palavra e não é verdadeiro na sua essência, mas é o que? Uma invencionice, e com certeza uma invencionice maligna que busca desconstruir tudo aquilo que Deus fez, e isso também tem que ser refutado por todos nós, né? Tem que ser refutado por todos nós. É o que nós vemos aí hoje, há várias pessoas em toda a parte do mundo fazendo essas alterações, né? Mas que na realidade não muda a sua essência. Ele nasceu homem ou ela nasceu mulher, né? Muitos aí têm adotado
esse modo de vida, como os transexuais e os travestis, né? São exemplos claros dessas transformação, mas que não muda a origem da sua espécie, a origem do seu sexo. Não adianta, né? E se não se arrepender, né, e entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e buscar a voltar a viver como de fato ele nasceu, está em direção à perdição eterna, ao inferno. É o que a palavra de Deus diz, né? E então, além dessa questão da transformação do corpo para um sexo que não é o seu, como muitas mulheres partem, muitos homens, a prática do homossexualismo, que é a relação entre duas pessoas do mesmo sexo, ou dois homens ou duas mulheres, é condenado pela palavra de Deus, é o que a Bíblia chama de afeminados. E a Bíblia diz que eles não terão parte no reino dos céus. E a gente jamais pode odiar estas pessoas que optam por viver desta forma, desconstruindo o que Deus criou e como Deus o fez, né? Como Deus nos fez e permitiu que nós nascêssemos, né? A gente jamais somos contrários às pessoas em si, mas à sua prática, pois a palavra de Deus é contrária, né? Respeitamos as decisões das pessoas, mas não acreditamos que uma vida homossexual, de relação entre dois homens ou duas mulheres, por exemplo, existem tantas outras práticas, mas cabe aqui falarmos dessa, por exemplo, bastante conhecida. Jamais poderemos aceitar esta prática para nós, quanto servos de Deus, e para vocês que acreditam, como algo em que foi Deus que criou, Deus trouxe esta via, ou que Deus aprova, ou que Deus está de acordo, que não está. Vamos agora para o tópico 2, melhor dizendo. Mas antes de ir para o tópico 2, aqui diz: o sexo foi criado por Deus e quando é expressado altruisticamente, ou seja, com amor, então não pode ser forçado. Se qualquer homem força uma mulher a ter uma relação sexual, mesmo casados, está pecando, né? Pois tem que ser de forma... o ato sexual precisa estar de acordo, em comum acordo entre ambos. Se não, assim não for, é considerado por nossa sociedade um estupro e diante de Deus é inaceitável, né? Isso se falando dentro do matrimônio, a relação sexual, e essa tem que ser feita não apenas por uso fisiológico, não por necessidade, mas deve acontecer em que o amor esteja envolvido, né? E quando assim acontece, é uma ótima coisa. A intimidade sexual é um dos aspectos mais saudáveis, quando feito de forma correta, como eu disse. Belos e significativos do casamento, a intimidade. Não obstante, se não for manifestado dentro de um contexto amoroso, mas por obrigação ou forçadamente, pode causar mais prejuízo do que benefício. Trauma, né? Raiva, um mau sentimento. E falando agora fora da parte do casamento, por exemplo, quando crianças ou pessoas adultas são abusadas, seja qual for o sexo, é algo inaceitável, né? Pois foge da essência do que deve ser uma relação sexual, né? Então, quando acontece, por exemplo, um abuso de uma mulher, seja de qual for a forma, e aqui em especial se falando do ato em si sexual, é algo que a Bíblia não tolera e a própria sociedade cada vez mais vai no sentido, e é crime também e um pecado diante de Deus. Questão também do estupro, né? Essa relação sexual forçada não acha amparo na palavra de Deus
e inclusive em nossa sociedade é crime, né? Crime muito grave, por sinal. O tópico 2 traz como título os objetivos da sexualidade humana. Quais os objetivos da relação sexual? A partir de dois sexos diferentes, hétero, homem e mulher. Como eu disse, Deus não fez nada por acaso. Ele fez tudo perfeito. E aí, como eu já falei anteriormente, aqui está no primeiro subtópico, é a procriação. A existência da humanidade veio através desse procriar. E esse procriar só passou a existir a partir de dois sexos diferentes. E se assim não fosse, não aconteceria. E esse é o objetivo de Deus, com a união, com o casamento de duas pessoas de diferentes sexos, né? É vir a partir disso a procriação da família, a partir dos filhos. Só existe um meio de a espécie humana propagar-se através de uma união sexual entre o homem e a mulher. Por mais que se busque, como a gente vemos aí, várias tentativas frustradas, né, de pessoas do mesmo sexo ter filhos, não, eles não têm condição, eles não podem, né? Às vezes eles conseguem uma barriga de aluguel, uma mulher para que possa ter o espermatozoide deles ou de um deles, para que dali possam dizer que é um filho seu, com o que chamam de marido ou parceiro. Isso não é procriação, pois a Bíblia diz que a procriação ela é advinda da união, do ato sexual, dessa junção entre sexos diferentes, homem e mulher. Fora disso, deve ser refutado. Assim, casamentos serão consumados. Então, a procriação, o surgimento dos filhos, eles vêm no sentido de bênção, com certeza, a herança do Senhor, como diz a Bíblia, e consuma ali o casamento, a união desses dois sexos, a realização. Por isso que na linguagem popular costumamos dizer que os filhos, e geralmente é uma unanimidade os casais dizer que quando tiveram seus filhos, se realizaram. Então a gente vê que de fato é uma bênção, é alegria, é maravilhoso a procriação dos filhos. E aqui diz ainda que essa procriação, como eu já falei anteriormente, ela vai se estender até os dias de Jesus voltar, independente de alguém que não opte pela ter filhos, vai continuar havendo quem queira, né? Vai continuar havendo quem busque ter a realização de sua família com seus filhos. O subtópico diz união conjugal, né? O casamento bíblico, né? Como aqui está falando no subtópico 2, união conjugal, a Bíblia diz o que é uma união conjugal. Não é o relacionamento, o casamento de dois homens, como vemos aí, em toda parte, em todo lugar, de duas mulheres, de forma alguma. Ou até uma relação a três, como existem hoje. Não é. É entre um casal e de sexo diferente, homem e mulher. Aqui diz, o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. Pois, para quem não é casado, quanto noivo, namorados, a relação sexual antes, a Bíblia chama de fornicação. E é um pecado contra Deus e contra o próprio corpo, pois está este a se prostituir, né? Ou estão a prostituir o seu corpo, entregando de forma incorreta a uma relação sexual ao pecado, né? Estão se submetendo a uma prática incorreta que é o pecado. Logo se torna uma prática voltada ao que a concupiscência da carne quer.
Então aqui ainda diz que o sexo ele deve ser desfrutado dentro de um casamento, de uma relação sexual entre duas pessoas, homem e mulher. Então, fora da união e de um casamento, de uma vida conjugal entre homem e mulher, qualquer relação sexual fora disto é pecado. E não há respaldo na Bíblia, e assim devemos ensinar e devemos refutar qualquer ensino diabólico, né, de apostasia, qualquer heresia que venha no sentido diferente do que a palavra de Deus diz. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se como ofensa e pecado perante o Criador. Então, um casal de namorados, aqui se referindo ao campo da igreja, de nós servos do Senhor, um casal de noivos tem uma relação sexual antes, é pecado, pois ela só deve existir a partir da união conjugal, do casamento, do matrimônio, né? Fora também, quando se diz aqui antes, é para um casal de jovens ou namorados que tem uma relação antes do casamento é pecado, mas fora se refere a quem é casado e agora busca ter uma relação sexual com uma pessoa fora do seu casamento, que não é o seu marido e que não é a sua mulher. Pode ser de alguém, pode até ser não ter com quem este casado ou esta casada vai se relacionar, é adultério, mesmo sendo com uma outra pessoa que seja também casada, de um outro matrimônio, ou até que não seja. Mas está havendo aí, configura-se aí a prática do adultério, que também é pecado, e é chamada então a relação sexual fora do casamento, né? O último subtópico do tópico 2 diz a glória de Deus. Meus queridos, o sexo também, ao ser criado por Deus, o ato sexual visa a glorificação de Deus, né? Visa a glorificação de Deus. Inclusive, eu aqui até anotei, alguém pode perguntar, mas por que que o sexo ele foi criado para louvar a Deus? Ele foi criado para louvar a Deus, pois, ao Deus criar, o objetivo seria a procriação da humanidade. Então, nós somos gratos a Deus por existir, por Ele, com a sua inteligência, ter criado um casal, homem e mulher, para viver e a partir deles surgirem os filhos, surgirem a humanidade. Então, isso nos mostra que a relação sexual, ela traz isso. Ela deve buscar isso, glorificar a Deus, pois ela existe como fonte de bênção, como fonte da humanidade, como fonte da procriação dos casais dos seus filhos, né, para a realização, o aumento da família. Então, é algo que glorifica a Deus, pois foi Ele que criou, se Ele é o Criador, tudo deve ser glorificado pelo que Ele criou, por tudo devemos dar graças a Deus. Então, para os casais que têm a relação sexual, devem ser gratos a Deus por Deus possibilitar isso quando acontece de forma correta e possibilitar também ter a realização da sua família, por exemplo, com os filhos. Inclusive, você que está se perguntando por que a relação sexual, o sexo em si deve glorificar a Deus, a Bíblia vai dizer por quê. Porque é o que diz aqui em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, por ele ou para ele são todas as coisas, inclusive a relação sexual, pois foi ele quem criou. Aí diz a ele, pois a glória eternamente, amém. E Paulo escreve nos 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, aí vem a relação sexual, por exemplo, fazei tudo para a glória de Deus. É para o nome dele ser glorificado. Se tem a relação sexual e se sente e há prazer nisso, devemos glorificar a Deus por ele permitir isso. Se passamos a ter filhos, devemos glorificar a Deus, pois eles só vão existir ou existem ou existirão porque
É criação de Deus a possibilidade disto acontecer. Devemos louvar a Deus por existir todas estas pessoas em que vivemos socialmente, porque Deus permitiu, a partir da criação do homem e da mulher, e de os criar com dotados do interesse do homem para a mulher e da mulher para o homem, e a fim deste interesse vem a relação sexual e a partir disso a realização da procriação da humanidade. Nós vamos chegando agora ao último tópico da lição de hoje, que traz como título Distorções da sexualidade. Aí vem o subtópico primeiro que diz a fornicação. A fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento. Eu já falei sobre isso, né? Logo, quando um casal de namorados, de noivos ou de noivos pratica o sexo, tanto o rapaz quanto a moça pecam contra o Senhor. Isso aqui já foi falado, deve continuar sendo rechaçado. Existem hoje cada vez mais uma aceitação disso como normal. Isso não é normal. A Bíblia chama isso de pecado. Inclusive nas igrejas isso tem, de forma geral, há quem ache que isso seja normal e aceito, e não é. A Bíblia condena, pois toda relação sexual deve acontecer dentro de um matrimônio. O subtópico 2 diz o adultério. Já falamos. E aqui diz a fim de proteger a harmonia, a união de um casal. O Senhor decretou não adulterarás. Ele proibiu essa relação fora do casamento, já lá durante a lei no Antigo Testamento. Então, às vezes alguém quando vê este mandamento não adulterarás, fica a se perguntar por que Deus proibiu. Proibiu justamente visando a harmonia, a manutenção de um casamento. Pois quando há uma relação sexual fora do casamento de um dos cônjuges com alguém que não é o seu cônjuge, começa a vir os prejuízos para aquele relacionamento. Os problemas para o lar, para o casamento, para a família, e as consequências são imagináveis, incalculáveis. Logo, Deus proibiu desde o início para o bom andamento do casamento, o bom viver, o bom relacionamento, né? Deus sempre fez as coisas de forma certa. Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato em si do adultério, como a própria cobiça. Jesus foi muito mais além em relação ao adultério. Enquanto a lei dizia que só configuravam o adultério, a prática sexual fora do casamento por um dos cônjuges, Jesus disse que é aquele que vê, por exemplo, a mulher, o homem, e também serve da mulher para o homem, e o deseja ou a deseja, configura-se imediatamente. Olhou, desejou, adulterou. Então, se você é mulher casada, você é homem casado, você olhou para a mulher, você olhou para o homem e o desejou, ali está configurado adultério. E aqui temos no subtópico 3 o homossexualismo. É o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Falamos já disso. Na Bíblia Sagrada, essa prática sexual que a Bíblia condena é chamada de o pecado de Sodoma e Gomorra. E um dos pecados lá graves das cidades de Sodoma e Gomorra, que é narrado no livro do Gênesis, cidades que foram destruídas por Deus com fogo e enxofre, eles praticavam de forma sem limites, inclusive, esta prática. Ao ponto de, ao chegar ali, em uma daquelas cidades, os anjos do Senhor, a casa do servo de Deus, Ló, sobrinho de Abraão, os homens daquela cidade queriam forçadamente como entrar naquela casa e ter relação sexual com os anjos de Deus que ali estavam, para vocês verem que situação terrível. Então o pecado do homossexualismo, essa prática, a relação sexual entre dois homens ou duas mulheres, é pecado, e a Bíblia chama de pecado de Sodoma e Gomorra,
pois esta prática não vem de hoje. E aí tem pessoas que falam isso sempre existiu, mas sempre foi pecado. E Deus não tolerou, ao exemplo dos cidadãos de Sodoma e Gomorra. Deus os destruiu com fogo e enxofre. Né? Deus os destruiu. Além de ser monogâmico, o casamento, e indissolúvel, ele é e deve ser heterossexual. Então, quando se diz monogâmico, só pode ser um casamento. O homem não pode ter duas mulheres, a mulher não pode ter dois homens, dois maridos, duas mulheres, pois o casamento só pode ser entre duas pessoas apenas. Indissolúvel, pois a Bíblia diz que não, depois de casado, o homem não pode se separar da mulher, nem a mulher do homem, exceto em caso de adultério ou de morte. Alguém pode perguntar, mas Moisés deu cartas de divórcios. Mas Jesus bem disse, mas por causa da dureza do coração, os homens queriam, e ele foi obrigado a dar, a cumprir o que eles queriam. Mas Deus nunca aprovou nem tolerou alguém se divorciasse e ter o seu apoio, a palavra apoiar para tal atitude. A palavra, ela dá autoridade para o homem ou a mulher assim proceder, casar-se novamente, quando nessas duas opções, morte ou adultério. E por fim, o último subtópico traz a ideologia de gênero, que eu já expliquei o que significa, né, para vocês, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino, por esses ideólogos, né, instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra. Ou seja, ó meu filho, você vai ser o que você quiser. A gente temos que ter cuidado com isso. Você que tem filho, você que um dia terá, é preciso ter cuidado. Os pais jamais devem ser neutros, ou seja, deixa ele decidir o que quer. Devemos ter muito cuidado com isso. Os pais devem ensinar o caminho, como a Bíblia diz, que o filho deve andar, para que quando crescer não venha se esquecer dele. Né? E o ensino deve ser, você é homem, você é mulher. Assim Deus permitiu que você viesse ao mundo neste sexo. Se é mulher, mulher, você nasceu assim, você vai permanecer assim, e assim será até você morrer. Né? Então o pai deve ensinar, não pode estar neutro. Não. O meu filho pode ser, querer ser homem ou querer ser mulher, de forma alguma. A Bíblia não dá apoio, falando assim claramente, para isso. Né? Então eles colocam a ser homem ou ser mulher, esses dois sexos, como algo optativo. O que a pessoa quiser ser, no decorrer do tempo, eles dizem que a criança poderá escolher. Então, este ensino aí só visa instigar os pais e os próprios filhos a escolher viver uma vida que não é sua, né? E a Bíblia condena isto. A Bíblia condena isto de forma veemente. Então aqui também vai a orientação, se o seu filho ou sua filha chegar até você já tem chegado, e dizendo, meu pai e minha mãe, eu quero ser homem, eu quero ser mulher. Eu nasci com esse corpo de homem, mas eu quero ser mulher. Eu nasci com esse corpo de mulher, eu quero ser homem. Você deve refutar e deve orientar o seu filho, a sua filha, ou alguém que você tem oportunidade, um sobrinho, um neto, filho de um amigo, de um conhecido, de qualquer pessoa que você tiver oportunidade, que você nasceu com este corpo, porque Deus permitiu que você assim nascesse. Você nasceu desse jeito e não poderá ser outra coisa. Se você nasceu com este corpo, é porque você nasceu, e com estas características, é porque você nasceu para ser homem. Você nasceu para ser mulher. Você nasceu com todas essas características corporal, sentimental, porque o Senhor Deus permitiu que assim você nascesse. E aqui terminando diz,
O sexo atualmente é um alerta aqui, para terminarmos. O sexo atualmente tem sido um instrumento do diabo para a destruição de vidas, ao lado das drogas, do crime e de outros meios destrutivos. Havia um dado aqui muito alarmante, em que precisamos lutar para reverter, que não é fácil, mas está ensinando, refutando uma realidade, uma cultura, né, em que deprava, né, vem destruir, é deplorável, né, que visa destruir o que a palavra de Deus diz e o que a sociedade tradicionalmente traz em sua essência, que é, se tratando aqui, a respeito do casamento. Aqui diz, olha, pesquisas recentes, é o que traz aqui o comentarista desta lição, pastor Cláudio Honor de Andrade, ele traz aqui, olha, que a infidelidade conjugal tem assumido proporções alarmantes. Ele diz que algumas pesquisas, não diz quais, dão conta de que metade das mulheres no país, no Brasil, já praticou adultério, metade já praticou adultério, ou seja, mulheres casadas. Mas veja o mais alarmante. Percentagem maior ainda é observada entre os homens, que traz suas esposas. Então, essas pesquisas que o comentarista cita, mas não diz quais, dão conta de que metade das mulheres brasileiras, e aqui casadas, já adulterou um dia, já traiu o seu marido. Mas diz também que entre os homens, os homens, aqui se falando esposo, a porcentagem de traição ainda é maior. Então, se as mulheres que já traíram seu marido é metade das que temos no país, entre os homens, a quantidade dos que já traiu é muito mais do que a metade das mulheres. O número é maior. Enquanto das mulheres é metade, dos homens é mais do que a metade. Dos que existem no Brasil, mais do que a metade já traíram as suas esposas. Que Deus tenha misericórdia e que o Senhor nos ajude a orientar as pessoas, filhos, parentes, irmãos na igreja, os servos do Senhor, as pessoas nas ruas. Muitas pessoas têm dúvidas e você está tendo aqui a oportunidade de sabê-las, ou melhor, de saber orientá-las, mas principalmente a orientá-los de sua casa, que é a sua grande responsabilidade, para que as pessoas que temos a oportunidade de orientar corretamente, refutar tudo aquilo que é doutrina do diabo, não caia em desgraça e não tenha o seu destino junto com Satanás e seus anjos no lago de fogo ardente. A todos vocês, muito obrigado por me assistir até aqui. Peço a vocês que comente aqui neste vídeo se você tiver qualquer objeção a respeito, qualquer pergunta, dúvida. Na medida do possível, a gente vai estar respondendo. Esse assunto ele não está esgotado aqui com esta aula. Inclusive, como se trata de uma pré-aula, eu não tenho condições de trazer tudo aquilo que envolve estas temáticas aqui tratadas, que são polêmicas para a sociedade, mas para nós que servimos ao Senhor a verdade, né? Clara e verdadeira, verdade verdadeira, mas bastante polêmica para a sociedade secular, e assuntos que muitas pessoas não entendem, têm muitas dúvidas e, com a graça de Deus, estaremos respondendo. Então curta este vídeo, compartilhe bastante aí com a família, com os amigos, irmãos em Cristo, nas suas redes sociais, não só este vídeo, mas os demais do nosso canal. E você que tem me assistido, mas ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal e ajude a palavra de Deus chegar a mais pessoas através de uma câmera. Você que já é inscrito, me ajude aí, pedindo a todos quanto você desejar, para que se inscreva no canal Bíblia em Foco. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade. Que o grande amor de Deus,
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.